Guerra fiscal vai acabar? É uma das promessas do projeto. Vamos acabar com a guerra fiscal, etc. E tal. Sim e não. Aliás, eu acho essa expressão guerra fiscal, essa expressão ela não é jurídica, tá? Ela é uma expressão assim jornalística, porque dá impacto nos jornais, etc. E tal, né? Na ciência do direito, a gente usa uma outra expressão que é a concorrência tributária. Né? Ou seja, da mesma forma que as empresas concorrem entre si pela atração de clientes, né? Pela atração de reduzindo preço, etc. Os estados também concorrem entre si, os municípios também, né? Reduzindo carga, oferecendo incentivos. Isso é um fenômeno mundial, não é só Brasil. Né? Você está na Virgínia, compra um produto por um determinado preço, porque o sales tax é um, você vai para Minnesota, pode estar mais barato porque o sales tax é outro. O que é isso? Isso é concorrência tributária que existe no mundo inteiro. Não é um fenômeno brasileiro, né? Mas aqui esse fenômeno muito natural, para dar impacto, para dar revolta, né? Parece que a finalidade da mídia é essa, é chamar de guerra fiscal e aquele mito de que temos que acabar com guerra fiscal. Bom, só que o projeto ele proíbe, né, incentivos em segmentos específicos. Não, determinado estado, não pode mais dar determinado incentivo para setores específicos. Por exemplo, não é mais possível que um estado do Nordeste dê uma isenção parcial para o setor automotivo, para que a fábrica se instale em seu território. Isso não é mais possível. Né? Isso é bom? Isso é ruim? Né? Porque eu creio que essa possibilidade de concorrência tributária tem um aspecto positivo de incentivar desenvolvimento regional. Né? Os estados mais pobres da federação precisam dar incentivos fiscais para atrair investidores. E na medida em que esses incentivos são proibidos, né, qual será, digamos, a vantagem, qual será o estímulo de uma empresa, de uma indústria, se instalar, né, num estado mais pobre, se ele não vai ter benefício fiscal nenhum? Mas não, então, se eu não vou ter benefício fiscal nenhum naquele estado do Nordeste, eu vou manter minha fábrica, minha produção no estado de São Paulo. O que isso significa em termos de economia global de um país? Né? Significa que os estados pobres da federação podem ficar ainda mais pobres, porque se não terão fábricas, não terão indústrias, não sei, quantos empregos serão perdidos se os estados mais pobres perdem a sua capacidade de atrair investidores? Né? Perda de empregos, queda de economia e, consequentemente, queda de arrecadação. Né? Agora, embora os incentivos não sejam possíveis no texto da reforma, mas a fixação de alíquotas continua no âmbito da autonomia dos estados e dos municípios também. Então, por exemplo, a alíquota do IVA é 25%. Aí tem uma parte, sei lá, digamos que 15% é da União e 10% é dos estados. Ainda tem a parte do município, mas só para simplificar. Nada impede que o estado, né, pratique uma alíquota menor. Ou seja, porque, né, esse 25 é uma alíquota de referência. Então, excluída a parte da União, nada impede que o estado, no que tange a parte dele, estabeleça uma alíquota mais baixa, né, na esperança aí de atrair negócios, etc. E tal. Então, assim, não é totalmente verdadeiro essa informação, essa afirmação de que a guerra fiscal vai acabar e que isso é uma grande evolução, porque acabamos com a guerra fiscal. Não é bem assim. Esse pseudo fim da guerra fiscal pode significar exatamente os pobres ficarem mais pobres. Né? Então, isso é bastante perigoso.